Olá, pessoal do Facebook, Instagram. Estamos com várias coisas agora, gente. Muita coisa agora. E vamos que vamos, ó. A gente vai estar falando hoje sobre envelhecimento e saúde bucal. A doutora Graziela tá aqui, daqui a pouco ela vai estar perto. Oi, Mi. A mãe tá aqui. A gente vai começar com o assunto daqui a pouco. Cláudia, boa noite. Amanda, Mi, Rosmarie, quem mais que vai entrar aí? Vai chamando os amigos que a gente vai falar sobre envelhecimento e saúde bucal. Tem muita coisa legal pra gente estar falando hoje. Se o som estiver legal, diz pra mim que tá legal, dá um joinha, manda um coração, fala que tá tudo bem. A gente vai acenando pra quem vai chegando aí também. E vamos que vamos. Oi, Fê. Da onde vocês estão falando? Se o som tá bom, como que as coisas estão. Então, ó, no Insta da Gra tá parecendo que tá tudo jóia. O pessoal tá mandando coração. Boa noite, Gláucia, Ângela. Bora lá. Então, esta noite, ó, o pessoal tá chegando cedo, hein? A Grazi tá aqui do meu lado, daqui a pouco eu já vou colocar ela aqui na fita pra vocês olharem. A ideia, então, é da gente falar de envelhecimento e saúde bucal. Por que que a gente trouxe esse assunto, né? Então, eu pensei em falar com a Gra pra a gente falar desse assunto, porque é uma coisa bem importante e que tem agora um cuidado maior, né? Na rede hospitalar a gente tem dentistas, é lei, para diminuir o risco de infecções. E isso é bem importante. Muitas pessoas não sabem que às vezes um problema bucal pode levar à falência de órgãos e até da nossa vida. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, tá? Então, hoje à noite a gente tem aqui a doutora Graziela Jabbour. Boa. Colocar ela Boa aqui. Boa noite. Grazi, arrumando todos os nossos celulares. Estamos aqui tentando ajeitar. Vocês vão falando pra gente se tá bom, se não tá bom. Acho que quase deu, certo? Então essa é a Grazi. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre envelhecimento e saúde bucal, a convite da doutora Fabiola, essa grande amiga, essa grande profissional que a gente está nessa parceria aí, tentando levar um pouquinho mais de qualidade de vida para todos nós. Que a gente sabe o que é o idoso, quem é o idoso, somos nós amanhã. Então, tudo que a gente pode fazer para que a gente chegue a essa idade com qualidade, sem limitações, tudo que tiver a nosso alcance, então a gente vai buscar essas informações para a gente estar tendo mais qualidade de vida quando a gente chegar lá. É isso aí. E muita gente não sabe a partir de que idade que a gente começa a envelhecer. Uns vão ficar um pouco assustados, outros já sabem, né? E vocês vão começar a divulgar e tenho certeza que esse vai ser o assunto. Então a gente começa a envelhecer a partir dos 25, 30 anos. Nossa, então eu já sou idoso? Não. Os seus tecidos começam a envelhecer, sua musculatura começa a envelhecer, sua articulação começa a desgastar mais, tá? O seu tecido, a sua musculatura. Então, partindo desse princípio que a gente vai tendo esse envelhecimento, o que a gente pode fazer como prevenção, né? E a odontologia está muito ligada à fisioterapia. Então, às vezes um paciente tem dor de cabeça, tem um problema cervical, e isso é muito indicado para minha colega Graziela. Porque, na verdade, quando ocorre o envelhecimento, a gente sabe que existe uma flacidez de toda a musculatura, inclusive da musculatura da face, levando muitas vezes a uma perda dessa dimensão, dessa altura, pela própria flacidez muscular ou mesmo pelo desgaste dos dentes. E aí a gente entra com a odontologia para a gente fazer uma reabilitação para que a gente possa devolver essa altura, harmonizando novamente a face. Porque, na verdade, o paciente idoso, as limitações que ele tem para os tratamentos atualmente são muito poucas. A gente pega um paciente de 60, 70 anos, que numa idade mais jovem não teve oportunidade, por exemplo, de usar aparelho, hoje a gente já lança mão de aparelhos estéticos, aparelhos transparentes, que vai viabilizar esse tratamento, porque às vezes o paciente se sente mal, eu estou com 60, 70 anos, eu não quero pôr um aparelho fixo, porque isso vai me remeter a uma idade mais jovial, uma coisa mais infantil. Não, hoje a gente já tem alternativas muito bacanas, alternativas estéticas, para um caso, por exemplo, como esse, né? Que a gente tem, às vezes, num paciente mais idoso, um apinhamento inferior, uns dentes mais encavalados. O que é um apinhamento, Grazi? Que às vezes o o pessoal apinhamento não sabe é aqueles quando a gente sorri, que um dentinho está mais em cima do outro, um dentinho está mais encavalado, e às vezes isso dificulta a higienização. Então, isso daí a gente já lança a mão desses aparelhos estéticos. Isso seria mais na parte ortodôntica.
Com o fato da perda dos dentes, ao longo da nossa vida, às vezes a gente tem uma cárie, essa cárie às vezes evolui para um tratamento de canal e acaba, às vezes, por algum motivo ou outro, uma fratura, perdendo o dente, a gente já lança a mão dos implantes, que são alternativas extremamente atuais, extremamente seguras. E para isso, mas olha, eu já tenho 80 anos, eu posso realmente fazer implante? Quais os riscos que isso pode acarretar na minha saúde? Com uma boa anamnese, pode sim, tá? A gente fazendo uma boa anamnese, investigando todos os fatores sistêmicos desse paciente, se tem cardiopatia, se tem válvulas, como que é a parte de diabetes, pressão. Então, com uma boa anamnese, não só do paciente idoso, mas de qualquer outro paciente, isso é fundamental. A gente pega, por exemplo, pacientes mulheres que foram submetidas à reposição hormonal, a gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes na hora de fazer um implante, como que está a qualidade desse osso, se foi usado biosfosfato ou não. A Ângela tá falando que tá precisando. Então, aqui, vocês vão fazendo pergunta que a gente vai respondendo, tá? A Grazi, legal. ela foi indo lá, foi deslanchando. Então, vamos fazer uma recapitulação para quem foi chegando, né? Então, a ideia da gente falar do envelhecimento é trazer as prevenções do que vocês podem fazer e que não tem limite de idade, que não tem diferença de um tratamento infantil propriamente dito de precaução, de prevenção, para quando a gente fica mais velho. Claro que ela vai ter as ferramentas que ela vai utilizar, as técnicas que ela vai utilizar, mas você pode usar um aparelho estando adulto como eu, ou estando um pouco mais velho. Isso não vai influenciar nada, hoje as coisas estão super sofisticadas, tem coisa transparente que ninguém vê, você nem sabe que você está com o aparelho. Exatamente. E fica os dentes lindos, depois né, eu vou postar as fotos desses aparelhos, mas também eu queria falar um pouquinho sobre a higienização, né? Porque a gente sabe que a boca de um paciente idoso é diferente de um adulto jovem, né? Porque existe uma queda da salivação, o paciente vai salivar menos. Isso ocorre também em pacientes submetidos à quimioterapia, né? Que aí a gente lança a mão também das salivas artificiais. Tem então, por isso que eles falam que fica com a boca seca, com a boca seca. Realmente, eles reclamam muito de boca seca, então, né? Se tem você muita tiver um idoso saburra bucal. E ele falar pra você que ele tem a boca seca, você tem que acreditar que ele tem a boca seca. Exatamente, e dá atenção pra isso, né? Porque e procura um dentista que ele pode te ajudar. Com certeza. E a saburra? A saburra bucal é aquele esbranquiçado que dá na língua, que a gente sempre está orientando todo o paciente a fazer a correta higienização da língua, escovar a língua, e a gente também tem os raspadores linguais que servem para fazer a correta higienização. Então, todos esses procedimentos somados levam a uma qualidade de vida, a gente faz com que o paciente idoso possa comer de tudo, sorrir, ser feliz. Então isso não vai ser um impeditivo, né? Não. E a gente estava conversando, eu estava falando pra como que tem que ser essa higiene, né? Como que a gente tem que fazer essa higiene? Quantas vezes por dia a gente tem que fazer? A gente aprende desde criança. Olha, você tem que escovar tantas vezes o dente, passar fio dental. Todo mundo faz isso. O que a gente faz? Na como verdade, que a gente pode o que acontece ajudar? é o seguinte, o paciente idoso, ele é um paciente, na maioria das vezes, um paciente disciplinado, um paciente bacana, onde a gente orienta. O problema tá e com ele a gente. segue as nossas orientações. Um paciente adolescente, a gente já sabe que tem um pouquinho mais de dificuldade aí de higienizar, enfim. E aí, hoje também a gente tem produtos extremamente modernos, porque às vezes o paciente idoso tem um pouquinho de dificuldade motor, então a gente tem as escovas elétricas apropriadas para isso, a gente tem fio dental também apropriado com cabinho, que a gente indica também para crianças e idosos que têm um pouquinho mais de dificuldade motora. Isso eu não sabia, ela já prometeu que vai postar e eu vou repostar aí pra vocês pra gente ver como que é esse fio com cabinho aí para facilitar quem tem problema motor. Vai facilitar muito isso daí. Então, até a gente quando tá com preguiça, às vezes é mais fácil a gente passar esse de cabinho. O importante é a gente higienizar. Eu sei que tem algumas colegas minhas que são fisioterapeutas e que são da área da saúde também. É muito importante a gente ter essas informações, que não é porque a gente não é dentista que a gente não pode orientar. Exatamente. Saber que tem um produto todo diferente, profissional da saúde que tem, também é um educador, né? A gente ensinar, dizer o que tem e encaminhar. Né? Então, assim, olha, procura um médico, vê como é que é. Tem pergunta aqui, ó. O diabético tem que ter um cuidado ainda maior. Exatamente. O diabético tem que ter um cuidado maior, essa glicemia tem que estar sempre controlada, principalmente em procedimentos cirúrgicos. A gente tem que estar muito atenta a isso, por isso que eu insisto na correta anamnese. Independente da idade do paciente, quanto mais informações esse paciente te trouxer, e não só
informações da sua saúde, mas também do seu dia a dia, para que ele traga para o consultório os seus hábitos, para que a gente possa identificar também de que maneira a gente pode ajudar, é muito importante. O dentista também parar e ouvir os seus pacientes, né? O pessoal brinca, ai, Graça, é a dentista dos velhinhos, tal, mas a questão não é essa, é que a gente gosta de ouvir e com os ouvidos mesmo e perceber qual a expectativa desse paciente, porque um paciente idoso não é a primeira vez que ele está sentando na tua cadeira, ele já passou por, às vezes até por vários profissionais, então a gente realmente... Às vezes com medo também, né, e ainda chega com medo, né, e com algumas às vezes experiências tipo eu, que não que foram... vou no odontopediatra até hoje. Isso é muito importante. Quando a gente fala de anamnese, é a avaliação que o dentista, o fisioterapeuta, o médico vai estar fazendo com vocês. Então não se irrite, tá? Quando você vai a uma consulta e a pessoa faz perguntas, você fala assim, eu vim aqui, eu fico respondendo conversas, fico conversando, respondendo perguntas, isso é muito eu tô importante. com dor de dente, eu tô com isso. Só que essas questões que vocês trazem é o que vai fazer com que a gente feche um diagnóstico. Com então certeza. Você vem comigo, você tem um problema na cervical, tá com muita dor no pescoço. Eu vejo seu raio-x, eu vejo indicação, mas tá com uma cervicalgia. E fala. E às vezes você usa um aparelho. Na minha concepção, se você usa o aparelho, eu preciso falar com o seu dentista. Porque sempre que eu mexer na sua cervical, isso vai mexer com a sua articulação temporomandibular. Isso pode te gerar mais dor de cabeça. Uma dor de cabeça, ela nunca é simples. A gente tem que descobrir qual é o fator que está te levando a essa dor de cabeça, né, Na Gra? verdade, a Fá está colocando uma coisa muito importante, que é a gente vê o paciente como um todo. Isso é em primeiro lugar. Eu acho que todos os profissionais da saúde cada vez estão tendo um olhar mais para esse lado, que não tem como a gente... ver o paciente só um dente, só um músculo, só uma dor. A gente tem que ver realmente ele como um todo e fazer a avaliação. Porque os músculos, por exemplo, eles são interligados. Onde começa um, termina o outro, não tem nenhum solto aí no corpo, né? Então, daí essa importância, essa relação também da fisioterapia com a odontologia. Então, como eu trabalho também na parte de ATM, então está muito interligada, a gente tem muitas dores relacionadas a hábitos parafuncionais, como... Aí, ó, calma. ATM, gente. ATM é articulação temporomandibular. Tem aqui, gente que só quem sabe esse nome, ou disfunção temporomandibular, quem já teve. Quem não sabe essa articulação aqui, você perto do ouvidinho, se você abrir e fechar a boca... Faz a gente abrir e fechar a boca. É essa articulação. E que lá dá problema, né, Gra? Exatamente. Tem N fatores que levam a problemas na articulação, mas na maioria das vezes a gente tem os hábitos parafuncionais, que pode ser o hábito de apertar, de ficar segurando os dentes, de ranger, umedecer o lábio, mordiscar, ficar jogando o queixo de um lado para o outro, Tipo promovendo aquele estalinho repetidas vezes, isso acaba levando a uma fadiga muscular, a dores que irradiam para o pescoço, que irradiam para a cabeça, né? Muitas vezes dando dificuldade de mastigar. Aí a pessoa chega no consultório, fui morder uma maçã, não consegui abrir a boca o suficiente, eu fui comer um hambúrguer, não consegui. Então a gente pede atenção a isso, para os hábitos, né? Para que às vezes até profissionais, por exemplo, costureiras que prendem um alfinete na boca, profissionais que ficam o dia inteiro no computador, caneta, ficar mordendo caneta, estudantes mordem lápis, enfim, a gente pede para deixar o mais paradinho possível. Isso é importante, gente, porque ninguém nasceu velho, né? Não. A gente vai envelhecendo. E prevenindo. Então, e todo mundo tem, por exemplo, um adolescente perto. E aí, a fase do adolescente que tá na época do vestibular, tadinho, ele fica muito tenso. Porque ele quer uma escolha dele ficar tenso? Não. É o momento que faz ele ficar tenso. Então, ele tem uma tendência de fazer um apertamento, ele tem uma tendência de ficar mais cansado, de ficar mais tenso. Assim como nós, numa fase adulta, a gente tem as contas para pagar, tem os filhos para cuidar, tem os pais, tem os avós, tem os clientes, vocês têm seus trabalhos. Isso também gera uma tensão. E essa tensão, ela pode vir da boca sem você perceber. E ter uma dor de cabeça. Exatamente, né? Porque na maioria das vezes, às vezes a gente nem percebe essa tensão. Às vezes o paciente fala, nossa, doutora, eu estava ali, quando eu vi eu estava apertando. Muitas vezes em atividades que estão muito concentradas, ou atividades que estão fazendo força também, a gente pede atenção para isso, né? E atividades do dia a dia, porque às vezes a gente até sai de casa bem, mas aquela parte emocional, onde a gente vai, pega um trânsito, tropeça e acontece percalço no nosso dia a dia, acaba às vezes isso nos contaminando e nos levando para um mal-estar, alguma coisa, uma tensão, e isso acaba comprometendo todo o nosso sistema. Então a gente tem que prestar atenção também na nossa parte emocional,
Que conta muito, porque traz muito estresse. Ansiedade, nós moramos em São Paulo. Né? Nem medicação, então, nem se fala. Né? Então, voltando na parte da anamnese, fazer correta anamnese, para a gente ver também se alguma medicação não está interferindo em todo esse processo. E cada vez mais, pessoal, trabalhar na prevenção, né? Porque, como eu falei, quem são os idosos? Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos estar lá amanhã, então tudo que a gente puder fazer hoje para estar prevenindo, para estar cuidando, a gente vai colher os frutos amanhã. E para quem já está nessa melhor idade, na terceira idade, a gente sabe que a odontologia está aí com muitos recursos para a gente envelhecer sorrindo. Beleza. Uma outra coisa, Gra, o Eliseu está falando aqui do bruxismo. E aí, que você tem uma dica? O bruxismo, a definição teórica do bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes, né? E isso muitas vezes está ligado à parte de ansiedade, à parte emocional, enfim, que a gente tem que estar prestando atenção nisso. O bruxismo, na verdade, é um distúrbio do sono. Então, a gente tem o bruxismo em vigília, né? Quando a gente está acordado, que são aqueles hábitos que eu já citei, o apertamento, enfim. E à noite também, pode ser o apertamento ou mesmo o ranger, né? Tanto um quanto o outro, os dois fazem realmente muito mal e a gente tem dispositivos para controlar isso, como o uso de placas miorrelaxantes, que são aparelhos, são placas para usar à noite para dormir, para proteger toda a parte muscular, a parte do rosto, descomprime a articulação, protege os dentes, porque às vezes também, voltando naquela parte do envelhecimento, da parte da musculatura, da flacidez muscular, né? Então a gente sabe também que o paciente idoso tem essa flacidez muscular e essa dimensão da articulação. E a gente tratando essa ATM, fazendo uma boa reabilitação, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para ele. Legal. E aí, o que eu posso contribuir com vocês? Você fala assim, nossa, Grazi trouxe tanta informação. E a fisioterapia, né? A gente está falando que a gente trabalha junto. Exatamente. Quando a gente faz uma avaliação, a gente pergunta do sono, como que você dorme, ou deveria. Então, se nunca ninguém perguntou, é legal você questionar, tá? Então, como que você dorme, qual a postura que você dorme, o seu suporte de cabeça e o seu suporte de corpo, eles estão aguentados, né? Eles estão suficientes para o seu corpo? Né? O travesseiro bom não é aquele que você aperta e ele amassa, ele tem que ter um tempo de retorno. Na hora que você coloca a sua cabeça, ele tem que trazer sua cabeça para a posição horizontal. Cuidado com os apoios de mão na hora de dormir, né? As crianças às vezes crescem com aquela naninha, apoia aqui, põe o bracinho e tal. Então a gente indica que não apoie, tem a postura correta para dormir, como a Fabiola está indicando. E hoje tem uns travesseiros que eles têm o quê? Como se fosse como fala, um corte, um recorte, vamos falar assim, que cabe o seu ombro. Então, a altura da sua cabeça e do seu ombro, eles vão ficar certinhos, vai ficar acoplado. Então, você não vai ficar com a cabeça caída, você não tem a necessidade de colocar a mão. Porque sempre que você tem a necessidade de colocar a mão ou o braço embaixo do travesseiro, porque a altura do travesseiro não tá legal, né? E aí você começa a compensar. A postura não tá legal, você começa o quê? A se torcer todo para se adequar. Aí dói o pescoço, aí dói o dente, aí dói, né? Dói tudo. E você acorda o quê? Tenso. Quando você acorda tenso, o seu dia é tenso. Fora isso, o que mais que a gente pode fazer para relaxar? Em termos de fisioterapia, a gente pode fazer massagem, a gente pode fazer um trabalho na água, a gente com o dentista contar o que está acontecendo, porque ele vai analisar, né, Gra? Exatamente. A necessidade, às vezes, até de um medicamento, né, Gra? Exatamente. Principalmente na parte de ATM, essa parte da fisioterapia, ela é muito importante para ir relaxando a musculatura, soltando, muitas vezes até fortalecendo. Daí a importância de um bom profissional, porque esse negócio de mexe para cá, vira a cabeça, não é bem assim. A gente tem que estar prestando muita atenção qual músculo que a gente está trabalhando, qual porção da articulação que a gente está mexendo, né? Então, o trabalho tem que ser bem criterioso. E tem que conversar, né, gente? Não basta eu falar assim, vai lá na Grazela e tudo bem. Sempre que eu encaminho um paciente para ela sabe. E a gente dá o feedback. E ela me conta, faz isso, faz aquilo, com esse paciente tem mais cuidado. E não é que eu não sei o que eu tô fazendo, eu preciso da orientação dela, porque isso é uma área que ela trabalha. Né? Ela estudou para isso. E quando ela me encaminha um paciente, ela fala, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo. Esse paciente tem essas questões. E juntas a gente chega no melhor pro cliente. Né? Quando a gente trouxe a questão do envelhecimento, a gente nasceu, a gente está envelhecendo. A gente veio dos 9 meses dentro da barriga, a gente já está envelhecendo. 25, 30 anos é quando a gente começa a sentir essa diferença, muscularmente falando, da articulação, dos tecidos. E aí, a hora que a gente vai passando, os 40, 50, 60, isso vai ficando mais evidente por essas questões. Boca, mas
seca, sensibilidade, isso é uma coisa bem legal também, falar da Muito comum, sensibilidade, muitas vezes ligada a retrações gengivais, às vezes causada por uma força excessiva na escovação, por isso que a gente sempre indica as escovas mais macias possíveis. A gente vai fazer uma live de escovação, amiga? Vamos fazer sim, vamos fazer. Hoje a gente tem propostas comerciais no mercado aí de escovas bem bacanas, concorrentes aí diretas e muito boas, né? Então, sendo uma escova macia, pode usar com tranquilidade, sem fazer força na escovação, para que isso não machuque a gengiva, não cause retração, né? E muitas vezes a gente lança mão de enxaguantes. O mais importante é a gente não fazer força, nem com fio dental, e ter a periodicidade, né? Não adianta hoje eu passei o fio dental, hoje eu escovei, amanhã mais ou menos, ter preguiça. Isso não adianta. Tudo é disciplina, né? Não tem jeito. E aí você tem que ver como isso você vai fazer caber na sua rotina. Então, se você tem uma rotina de fazer exercício, de almoçar, de jantar, de dormir, você vai fazer uma rotina de higiene também. Então, são coisas que você vai colocar. E se você tem dificuldade, você tem um canal para perguntar. Então, a Grazi tem um canal dela, que é doutora Graziella Odonto. Depois eu vou colocar aí para vocês seguirem, fazerem perguntas, mandar direct, marcar consulta, tirar suas dúvidas. E a gente vai estar postando sempre coisa junto, porque a gente está fazendo coisas junto. O que eu queria, na verdade, para finalizar, é falar sobre esse olhar acolhedor, esse olhar carinhoso que a gente acha extremamente importante a gente ter, não só, hoje o tema são os pacientes idosos, mas não só os pacientes idosos, mas com todos os pacientes, da gente realmente estar ouvindo e atendendo as necessidades da melhor maneira possível. Joia. E aí eu coloquei, né, eu tirei umas dúvidas também, porque como a gente atende alguns pacientes em comum, eu falei, olha, será que isso é correto fazer? O que a gente faz? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer, porque tem algumas doenças que acometem mais uma certa faixa etária, né, Gra? Exatamente. Quando você ainda é um adulto jovem, e principalmente as mulheres que fazem vários exames de rotina, então fica muito mais fácil saber quem tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Que aí a gente entra aí nas questões, por exemplo, uma paciente... Só uma coisa, não quer dizer que os homens não têm que fazer. Exatamente. É que como o exame de rotina deles, às vezes, não ocorre com tanta frequência, né? Não pode se chamar de rotina. As mulheres acabam descobrindo mais coisas porque fazem esse exame de rotina com uma maior frequência. Realmente, como o nome diz, de rotina. E a gente acaba descobrindo, primeiro, uma osteopenia ou uma osteoporose. O que, por um lado, é muito bom, porque tem como prevenir, tem como tratar. E, por outro, se o seu dentista não sabe que você tem uma osteopenia ou uma osteoporose, né? No caso do homem, às vezes, que não fez algum exame, a hora que precisa fazer um implante, um tratamento, pode ter surpresas. Exatamente, não é? Exatamente. E mesmo porque a gente sabe que o paciente, o idoso, ele é mais suscetível a quedas. Ele tem um osso um pouquinho mais fragilizado, uma recuperação mais difícil. Então, às vezes o paciente cai, tem que ser operado de emergência. Então, daí a importância da gente fazer esse controle, né? Ver qual a medicação que foi usada. Às vezes chega aí no hospital, tem que fazer uma cirurgia de emergência, mas então a periodicidade dos exames, tanto para homem quanto para mulher, é muito importante, né? Não só com relação à parte óssea, mas quanto a toda a parte sistêmica, né? Às vezes a gente pega pacientes que não sabiam que tinham uma hipertensão, que não sabiam que tinham uma diabetes, né? Então isso é muito importante. Então, volta lá. Vamos lá, pessoal que foi chegando, depois assiste de novo que a gente vai colocar, vai deixar gravadinho aí para vocês poderem assistir. Então, coisas pra gente ouvir o nosso cliente com muita atenção. Então, sempre tá ouvindo todas as informações que eles trazem. Porque quando ele te traz alguma coisa, não é manha, não é uma inverdade, é ele que tá sentindo, né? Isso aí é científico, porque tem um capítulo do livro de dor orofacial, da Academia Americana de Dor Orofacial, que fala justamente isso. Se nós, dentistas e profissionais da saúde, escutássemos mais e fizéssemos a completa anamnese dos nossos pacientes, a gente teria muito mais sucesso no nosso tratamento. É isso aí, a gente tem que ouvir mais, tá? Quando a gente ouve, a gente sabe o que está acontecendo e a gente fecha o diagnóstico e sabe com quem a gente tem que falar e quem a gente tem que recorrer. Então, isso é bem legal. A questão da sensibilidade, ela não vem só nessa parte que a gente fala, a gente está falando de dentista, coisa e tal, mas a gente percebe que com o passar do tempo as pessoas começam a ter uma maior sensibilidade de um modo geral. Por quê? Porque os nossos neurônios, né, por exemplo, a nossa pele tem vários receptores. E esses receptores, eles também vão se fragilizando. A gente está falando de neurônio. Então, eles podem, eu brinco que pode dar uma desencapadinha, pode acontecer alguma coisa com o estresse, com o desgaste do dia a dia, tá? Tudo isso que a gente está falando em termos informais para poder explicar
as coisas que a gente está querendo que vocês entendam. Os Daí, termos técnicos a gente não está usando todos. Então, às vezes, tem algum colega, né, um dentista, um fisioterapeuta, falando, mas o que elas estão falando? Não é bem esse termo. Então, a gente está querendo colocar... Um bate-papo, né? Um bate-papo para tirar informal. as dúvidas, né? Então, por exemplo, aquele cliente que tem mais dor, ele pode ter mais dor. Você fala assim, é manha. Não, a dor é dele, é uma coisa subjetiva a dor, né? Exatamente. Você não Daí pode a demanda de isso. produtos que a gente tem, principalmente, a gente tem muito produto para sensibilidade, as pastas e produtos para a gente aplicar no consultório também, de resultados muito positivos. Enfim, então a sensibilidade, a gente tem que tomar muita atenção a isso, porque ela não, muitas vezes, ela não é só causada, essa retração pode não ser só causada pela força na escovação, mas às vezes por um microtrauma, às vezes um descendente pode estar tocando antes do que os outros, daí a necessidade do ajuste oclusal, então é por aí. E quando, por exemplo, vocês vêm, né, tô fazendo um RPG, o que a Fabíola tá falando de RPG, dentista, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tô lá mexendo na sua coluna. Na nossa coluna, entre um disco e outro, a gente tem pares de nervos que eles saem, tá? De um ladinho e de outro. Já mostrei algumas vezes para vocês, vou ver se eu posto uma coluna aí com esses pares de nervos. De repente, aonde eu tocar pode estar sensível. Tem algumas manobras faciais que às vezes é necessário fazer para a pessoa relaxar. E aí o que acontece? A gente tem nervos no rosto, que o dentista trabalha muito mais do que nós. Mas em algum momento você pode estar fragilizado, tá? Então a hora que a gente toca no rosto, vai tentar dessensibilizar isso, diminuir essa dor, pode dar uma piorada. Então você tem que falar, olha, tá doendo, olha, está incomodando. Para quê? Porque a gente faça esse ajuste e seja melhor para você. Você não tem que ir para casa com dor, você não tem que esperar a sua outra sessão para contar o que está acontecendo. Você tem que contar na hora pra gente o que tá acontecendo. Então, pelo menos quem tá comigo toda hora, tá tudo bem? Podemos continuar via Yara aí? Hoje eu atendi a Yara, eu fico perguntando, tá tudo bem? Podemos fazer um pouco mais? No caso dela, a gente está fazendo um trabalho na piscina, precisa de um relaxamento, de um fortalecimento. No RPG, você faz uma poupagem, tem que saber. A Grazi vai lá, dá uma anestesia. Eu sempre brinco, né, quando eu vou ao dentista. Que geleinha que vai passar primeiro? É de tutti-frutti, é de laranja? Eu quero escolher, eu tenho tanto medo. Vai passar. Eu nem sei se aquilo adianta mesmo, mas sempre que eu vou, eu pergunto. Tem a geleinha para passar antes da anestesia? Né? Então, lá com meus 44 anos, eu sou acupunturista, eu não quero ver agulha, Grazi. Você tem esses casos aí lá no consultório também ou não? Tem muito. Por isso que a gente fala que a parte emocional também conta muito. Às vezes um paciente que chegou na idade adulta e durante a infância veio de uma outra realidade de uma odontologia, uma realidade onde os pais mesmo falavam em casa, se você não escovar os dentes, você vai no dentista, aí sim você vai ver como dói, aí ele vai te dar uma anestesia, uma injeção, ou vai passar um motorzinho. Então, bullying, já lá de trás. Isso já vai gerando uma expectativa negativa e a criança já vai vendo o dentista como um vilão, uma pessoa que vai te gerar uma dor, não uma pessoa que vai te livrar de um problema, te orientar, cuidar da tua saúde, um amigo, né? Então, esse conceito da odontologia, do dentista, também está mudando muito. Mas os pacientes idosos, os pacientes até da nossa geração, eles ainda vêm com traumas, vêm com medos, vêm com inseguranças, muitas vezes causados na própria infância. E às vezes, gente, não é nem o dentista. Por exemplo, a minha odontopediatra desde que eu existo, certo? Aí a Graça sabe que eu morro de medo, eu falo, o dia que ela não tiver, eu tô com a Graça com toda a paciência do mundo, né? Porque eu morro de medo. A questão, por exemplo, eu tinha problema na garganta. E eu tomava bezetacil quase toda sexta-feira, gente. Tinha crise que resolvesse, a gente tentou de tudo. Então, eu já tinha um trauma de injeção. Falava injeção, pra mim é terrível. Quando eu vou fazer acupuntura em alguém, tá tudo lindo. Quando alguém vai fazer em mim, a gente tem que conversar. Eu fico desconfiada. Por quê? Porque eu tenho essa atenção. Exatamente. E às vezes a atenção do seu cliente, né? Ou do seu colega, do seu filho, do seu pai, do seu avô, é essa. Ele tem algum medo, ele não sabe às vezes explanar qual é o medo. Por isso, de novo, a questão da gente ouvir o que ele vai vir te trazer. Se ele falar, olha, eu quebrei o dente comendo um pão. Essa história de quebrar... Você já deve ter ouvido isso no consultório, né? Eu fraturei o dente comendo um pão. Como assim? Só com miolo. Né? Não pode ser aquele dente, ele já estava com algum problema, não estava, Grazi? Exatamente. Isso acontece? Demais. Por isso a frequência, né? A frequência de 6 em 6 meses, pelo menos 2 vezes ao ano, dar uma passadinha no dentista, para que a gente faça o check-up. Hoje em dia a gente trabalha também com check-ups digitais, para que a gente trabalhe na prevenção. Hoje em dia tudo... Porque a gente também está vivendo mais, porque a gente previne mais, a gente tem a indústria farmacêutica aí a nosso favor, né? Então todo o trabalho é em cima realmente da prevenção. Joia. E aí, eu e as minhas ideias, né? Respira, amigo, porque eu fico com as minhas ideias. E aí, nessa questão, quando a gente fala da osteoporose,
Que eu sugiro para vocês, que é o que eu falo no consultório também. A gente tem todo osso aqui, tudo osso. Então tem uma forma de formar osso que a gente aprende na escola, na fisiologia, que é por choque mecânico. Nossa, o que é isso? Exercício é uma forma de choque mecânico, tá? Como que eu posso formar osso nessa região? Dando, batidinhas com a ponta dos seus dedos. Não é pra você fraturar nada, não é pra você quebrar nada. É leve. Eu falo porque sexta-feira passada eu tava num grupo que eu participo, eu tava dando uma aula e a pessoa, não, eu preciso sentir. Eu falei, então, você precisa sentir com calma. Se você fizer com força, você pode se machucar, tá? Então, essas batidinhas, igual eu falo pra gente dar na testa, ao redor dos olhos, mandíbula, tudo bonitinho, vai te ajudar a formar osso. Como que eu sei disso? Porque tem estudos que comprovam esse tipo de trabalho, tá? Então, com uma fratura e depois acompanhando por meio de raio-x, que fazendo massagem, exercício e as batidinhas ajuda a formar osso. Então, isso é muito bom como uma forma de prevenção e tratamento lá no futuro. Uma outra coisa legal de se fazer, que a Grazi ainda não viu artigos publicados, mas eu curto muito e converso com os pacientes, é uma massagem na gengiva. A gente vai combinar isso daí. Só que lembrando que não pode ser de baixo para cima. Porque com o passar da idade, a gente tem essa retração da gengiva. Exatamente. Tá? Então a gengiva vai pressão subindo, adequada, né? Então você não pode massagear para cima, gente. Eu vou fazer por fora. Você não pode levar para cima. Você tem que fazer para baixo. Tô fazendo por fora da boca, tá? Pra quê, Fabiola, que você tá falando isso? Eu falo isso pra gente melhorar a nossa circulação, para melhorar a oxigenação. E a gente tem alguns músculos. Às vezes, as pessoas aprendem, olham na internet, para massagear esses músculos internos da boca. Tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Eles estão segurando uma articulação. Se você faz a movimentação errada, brusca, né? Você pode o quê? Fazer um deslocamento, uma luxação. Imagina você indo para o hospital, explicando que você teve uma luxação por uma massagem que você fez. Não é legal, tá? Então, você precisa estar com um profissional. Você passou comigo, você passou com a doutora Graziella, a gente achou que você está apto, que você sabe que pressão que tem que colocar, como você tem que fazer, a gente vai te dar todas as informações para você estar fazendo essa prevenção. É total interesse nosso que você se previna, que você não tenha nenhum tipo de problema, né? E aí, a Grazi falou, escovar a língua. Esse lance de escovar a língua, o que a gente previne, por que é bom, Gra? Então, na verdade, as bactérias estão presentes na boca, a boca é um lugar quentinho, né? Cheio de bactérias, então a gente está sempre prevenindo. O que acontece? A viscosidade da língua do idoso, ela é diferente, né? Então, ela forma mais saburra, aquele esbranquiçado. Daí a importância a gente estar removendo. Legal, porque senão isso daí dá problema. Dá problema, né? Como halitose, né? Às vezes o mau hálito. Também a boca seca. Outro problema que a gente vê com frequência, não só nos idosos, mas são os roncos, né? Então, às vezes o paciente vem se queixando de um problema de relacionamento, fala, ai, tá tudo bem, não sei o que, mas ronca que eu não aguento, né? E hoje a gente tem os dispositivos intraorais também, não sei se já ouviram falar, que existem aparelhos para ronco também. Olha, né? Que legal. Então, se você, porque às vezes você tem uma noite mal dormida, não, você acha que é só de dormir, pode ser estar ligado com a sua respiração, né? Com o seu ronco, isso vai te trazer uma noite ruim, de repente um apertamento também, porque você não consegue respirar, o posicionamento da sua língua. A pessoa que não dorme bem, ela não vai ter um dia bom, né? Então, todos os distúrbios do sono, a gente tem que dar uma atenção especial e cuidar. Muitas vezes, a gente tem que também o paciente tem que ser submetido a uma polissonografia pra gente ver se é só um ronco mesmo, ou se isso está envolvendo uma apneia, né? Que são aquelas paradinhas respiratórias. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e ter um olhar atento, né? Porque às vezes os pacientes falam, eu durmo no outro quarto porque meu companheiro ronca, ou porque meu companheiro range os dentes, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu preciso trabalhar e tal. Então a gente tem dispositivos para fazer as harmonias dos casais. Isso é importante, isso é importante. Porque vai chegando numa fase a gente ouve isso mesmo. E aí, galera, o negócio é o seguinte, a ideia é a gente trazer prevenção e tá trazendo informação para vocês, tá? A gente vai estar fazendo um evento, tá um pouco longe, mas eu gosto de falar dele, que é do Dia Internacional do Idoso, que é dia 1º de outubro. Então, em breve as inscrições, tá, vão estar abertas. É um evento gratuito. Vocês vão precisar se inscrever para garantir sua vaga e as palestras que vocês vão estar querendo participar. Eu e a Gra, a gente vai continuar postando coisas. Tem tanto aqui no @fabifísio, quanto no @Graziella Odontologia. Não, Graziella Odonto. Doutora Graziella Odonto. Isso. E no Instagram e Facebook, que vocês têm os nossos contatos. Vocês mandam direct, tiram as dúvidas, porque às vezes com a internet a gente não consegue ver todas as perguntas. A gente vai estar respondendo para vocês.
vai estar colocando as fotinhos que a gente combinou da fita, do fio e da fita que tem o fio dental com o cabinho, pode deixar. Vamos colocar entre hoje e amanhã, vamos postar tudo aí para trazer essas informações, esses da produtos. Cervical também, com os nervos, para vocês entenderem como que é essa irrigação, como que isso acontece. Às vezes com uma simples dor, um incômodo que você está achando que é uma dor de ouvido, não é uma dor de ouvido. Uma dor de cabeça pode ser causada por dente. Então, quando o dentista recomenda, olha, procura um fisioterapeuta, vai avaliar, é sério, ela não está querendo que você faça uma coisa a mais, não é por acaso, tá? Quando o fisioterapeuta fala, olha, procura um dentista de sua confiança, ou quando eu encaminho, é importante, porque às vezes eu vejo no consultório que a pessoa demora anos, né, Grazi? Às vezes eu ligo pra ela e falo, Graziela, te encaminhei tal paciente. A pessoa chega depois de um ano. E aí o problema já tá mais avançado, né? A gente tem que trabalhar com a É isso aí, prevenção. A gente não consegue realmente correr atrás do que já foi, tá? A gente consegue melhorar, ir junto, mas dizer que as coisas se resolvem em um dia, a gente não consegue. Vamos prevenir e vamos envelhecer sorrindo. É isso aí. Então, gente, obrigada pela participação. A gente tá super feliz, né? Deixe recadinho, deixe pergunta. A gente vai estar se falando, trazendo mais informações para vocês. Se tiver algum tema que vocês querem que a gente fale, fala pra gente, porque a gente vai estar fazendo mais algumas lives juntas ao decorrer aí do semestre. Deixa aí sua dúvida, deixa aí a sua informação. Quer falar alguma coisa, Gra? Queria agradecer, Fá, o convite de estar participando dessa live com você, essa parceria, dessa profissional tão competente que você é. E dia 2 de outubro, estamos aí no dia 1 de outubro, no evento do Dia do Idoso, e eu tenho certeza que vai trazer bastante informação aí para vocês. Eu que agradeço, amiga. A gente é amiga desde a escola, viu? E aí, todo mundo que for conhecendo a gente... A vida inteira eu vim colando dela, a vida inteira. Você Só passei de ano porque eu colava dela. Não é assim, não. É verdade. Tudo brincadeira, gente. Essa pessoa passa mal. Então, deixa aí nosso recado, fala com a gente. Obrigada por tudo, por ter ficado com a gente até agora. A gente vai publicar aqui, então quem não assistiu desde o comecinho, dá para pegar, tá bom? E a gente vai se encontrar. Beijo pra vocês e a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Até mais, obrigada. Tá, gente? Beijo. Encerrando aqui o da Gra primeiro, que tá o primeiro na frente. Tchau. Deixa aqui. Tchau, pessoal. Tá no meu Insta aqui, Gra. Tchau, obrigada. E agora, tchau, pessoal do Face. Uma boa noite. Beijo. Boa noite, obrigada.